A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Que maravilha, né, meus irmãos? Bom, meus irmãos, nós estamos nesse estudo aqui que eu vou falar bastante sobre a Bíblia Sagrada, né? Vou falar bastante coisas e vamos passear por cada livro. Bom, meus irmãos, a gente já falou de Gênesis, né? E já estamos entendendo aí que Israel, que era Jacó, e seus filhos foram para o Egito, lá onde o seu filho José, Zafnat Pané, ele acaba sendo governador e assim ele ajuda o povo, né? Só que aí depois morre Jacó, depois morre José, passa-se muitos tempos e aí o que acontece? O novo faraó não conhece a história de José, nada sobre o antigo faraó e assim coloca eles como escravo. Então Deus levanta Moisés. Moisés, meus irmãos, tem um impasse com o faraó e ele acaba falando com Deus, né, que ele não sabe muito falar e Deus mandarão com ele. E aí todos nós conhecemos as 10 pragas que Deus enviou ao Egito. E as 10 pragas então vão afrontar o Egito, mas Faraó, ele tem uma grande mão de obra que o povo estava trabalhando ali e não queria de forma alguma largar, meus irmãos, sabe? Também aquele trabalho, porque o povo estava obstinado ao erro, né? E queriam e viviam como escravo. Mas uma grande multidão queria ser liberto e para ser liberto precisava de um libertador. Portanto, chegamos então à conclusão que Moisés era o libertador. Moisés vai e fala com Faraó. Faraó, porém, endurece o seu coração e não permite que eles vão. Fazendo isso, acontece outro grande e grave problema, né? O povo começa a se levantar contra Moisés. E aí, o livro de Êxodo vai declarar que Moisés tem que falar de novo com Deus. E Deus agora, ele diz que vai enviar pragas, né? Ele envia sinais e pragas. E aí acontece que Faraó, mesmo com o coração endurecido, permite o povo ir embora. O povo, indo embora, passa ao Mar Vermelho. E aí Deus assopra e Deus assoprando, acontece então que o povo passa pelo grande mar vermelho e passando pelo grande mar vermelho, eles então chegam ao outro lado, mas Faraó e os seus soldados não chegam, meus irmãos. E aí o que acontece? Todos nós entendemos ali que Deus livrou o seu povo da escravidão. E aí o povo agora é livre. Eles estão livres, né? Aquele povo que estava muito tempo lá como escravo agora são livres e o seu libertador Moisés é o seu líder. O seu braço direito ali, vamos dizer assim, o seu irmão Arão. Também tinha Miriam, que andava e estava a todo momento com eles. Mas, meus irmãos, encontramos situações complicadas no livro de Êxodo. Encontramos aonde pessoas começam a cometer grandes pecados. A própria irmã de Moisés, Miriam, ela começa a invejar o poder de Deus e diz assim: será que Deus também não vai usar nós, não vai falar conosco? Onde Deus envia uma lepra e ela fica separada. Então o pessoal parou de andar, acamparam num certo ponto e separaram Miriam em outro lugar, porque ela estava com lepra, até Deus ver o que ia fazer. Deus acaba curando através da oração de Moisés. E aí, Moisés intercedendo por ela, ela é curada, pede perdão e continua no arraial. Temos a rebelião de Coré, Datã e Abirão. Esses três e toda a sua família foram engolidos pela terra. É mesmo, a terra abriu a boca e engoliu todos eles, meus irmãos, porque eles se rebelaram contra o seu líder, Moisés. Tudo isso foi acontecendo ali. Deus havia tirado o povo do Egito, mas dentro do povo do Egito ainda tinha muita gente de coração duro. Então tá. Levanta-se Josué e Caleb, que ali são novinhos e começam a andar com o líder Moisés, né? Então, meus irmãos, nós entramos no livro de Levíticos, né? Depois de Gênesis, Êxodo, entramos no livro de Levíticos, onde a gente vai entender sobre as leis. Deus
passa para o seu servo Moisés as leis, porque o povo precisava de lei para não pecar, para não tropeçar. Então, eu já quero logo dizer que lá em Levíticos, no seu capítulo 6 e no verso 13, ele fala que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Os sacerdotes tinham a obrigação de nunca deixar o fogo se apagar. O que aprendemos com isso é que essa chama, esse fogo do Espírito Santo, nunca pode se apagar em nosso coração. A partir do momento que se apagar, só restam cinzas e pagaremos um alto preço, porque o inimigo virá para cima, né? E o livro de Levíticos, meus irmãos, também retrata as leis, e eu quero falar das leis, eu quero apresentar as leis para você. Vou falar de algumas aqui, né? Lá em Levíticos capítulo 18, verso 22, diz uma lei. Eu não vou explanar, mas eu vou deixar você pensando sobre essa lei. Com varão te não deitarás, como se fosse mulher. Abominação é. Um homem não pode deitar com outro homem, como se fosse uma mulher. Abominação, isso é. Você entendeu o versículo? Isso é uma lei de Levíticos que está lá no capítulo 18, verso 22. Homem com homem não podem se deitar, como se fosse um deles mulher. Isso é uma abominação, tá? Grava aí, Levíticos 18, 22. Com essa palavra, temos também outra lei que se encontra em Levíticos 19, 11. Não furtarás, nem mentirás, nem useis de falsidade, cada um com o seu próximo, né? Aqui é uma lei, meus irmãos, é Deus que está falando. Você não pode roubar, nem mentir e nem ser falso. Parece que são as coisas que mais tem no meio evangélico, não é verdade? Não é para roubar, não é para mentir e nem para ser falso. Essa lei se encontra em Levíticos 19, 11. Mais uma lei que eu quero falar reflete e aponta sobre a tatuagem. Se encontra em Levíticos 19, 28. Pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. A lei é para que a gente não fizesse isso. Aí você vai dizer, mas essa lei era só para o povo de Levítico. Sim, mas aquilo é sombra das coisas futuras, tá? Lembre-se que aquilo ali era a sombra das coisas futuras. Aquilo era o nosso exemplo para a gente não fazer lá na frente, né? Então, Levíticos 19, 28 reflete e fala sobre a tatuagem, de não fazer a tatuagem, né? Então, essas coisas que aprendemos hoje, meus irmãos, aponta para um problema grande que está acontecendo em nosso meio, né? A gente tem que deixar o fogo arder, o fogo estar acendo, mas a gente deixa ele apagar. E por que deixa apagar? Porque fazemos aliança com as coisas do mundo. Eu quero escrever uma tatuagem na minha pele, escrito assim, ó, Jesus está voltando, se converta. Errado, meus irmãos, porque está dizendo para não fazer marca alguma sobre o seu corpo. Tem gente que parece jornal, de tantas coisas que está escrita, tá? Isso não pode, tá? Eu sou um pastor tradicional que prega contra isso. Tatuagem não pode. Infelizmente, se você não gostar da mensagem que eu prego, eu não posso fazer nada. Eu não vim para agradar, eu vim para confrontar, tá? Eu vim para trazer ensinamento. Então, a Bíblia diz que não pode. Não furte, não minta e não seja falso. Homem não se deita com homem, homem se deita com mulher, tá? Tá aí a lei e a palavra. Então, eu creio que todos vocês entenderam, todos vocês compreenderam. E esse é o áudio de hoje, tá? Nós estamos, na verdade, no 4º áudio, meus irmãos, e eu espero que você tenha entendido essa mensagem, essa palavra maravilhosa, né? Estamos passeando pela Bíblia Sagrada e eu espero que você aprenda e entenda muito mais de Deus. Amém?